Eu gostaria de dirigir uma palavra a você que é cidadão brasileiro. Sim, eu sou um padre católico, mas não é como sacerdote que eu estou aqui. Estou aqui como cidadão brasileiro e quero falar a você, brasileiro, que é a favor da vida e contrário à descriminalização do aborto. Sim, a maior parte da população brasileira, a esmagadora maioria da população brasileira é contrária à legalização do aborto. E, no entanto, está sendo apresentado um pacote de leis na Câmara dos Deputados que vai fazer avançar a descriminalização do aborto, a prática do aborto no nosso país. E isto com o dinheiro público, com o seu dinheiro. É o que nós poderíamos chamar de o covidão do aborto. Deixa eu explicar para você. É o seguinte, existe um pacote de leis que foi apresentado na Câmara dos Deputados e está em pauta para a votação, porque é uma unanimidade, afinal, é um pacote de leis para defender as mulheres em situação de violência, porque todos sabem, diante da pandemia, dessas quarentenas, as mulheres estão sofrendo violência. Bom, essa parte de que as mulheres estão sofrendo violência, que nós devemos realmente proteger as mulheres em situação de violência, claro, estamos todos plenamente de acordo. O problema é que nesse pacote de leis para defender a mulher, o que é muito justo, está sendo colocado, né? Sim, nas entrelinhas, um financiamento de abortos no Brasil. Deixa eu explicar para você, eu estou afirmando, vou provar o que eu estou afirmando, mas para que você pedagogicamente entenda do que é que eu estou falando, eu vou fazer aqui uma pequena comparação. Imagine uma família qualquer, pai, mãe e filho. Imagine que esse filho tem um histórico, tá? Ele tem uma história. Coitado do menino, é dependente do crack. Você sabe que o crack não é uma droga qualquer, né? Não é simplesmente diversão. Causa uma alta dependência física mesmo, e que a pessoa está se destruindo dali para um ataque cardíaco, um AVC, uma insuficiência respiratória, é uma autodestruição. Pois bem, não é interesse de nenhum pai, de nenhuma mãe que seu filho seja usuário de crack. Acontece que esse menino tem um histórico de ter trapaceado e de ter passado a perna no pai e na mãe para conseguir dinheiro para financiar o seu vício. Até que finalmente os pais disseram, basta. Nós não vamos mais financiar a sua autodestruição. Nós vamos somente colocar nas suas mãos o dinheiro para você comprar os remédios necessários para o seu tratamento psiquiátrico. Você traga nota fiscal e faça sua prestação de contas. Então, o pai coloca dinheiro na mão do filho, o filho vai lá, compra o remédio, traz a nota fiscal e o pai olha na letra, no que está escrito na nota fiscal. Não tem droga, são os remédios prescritos, de boa. Acontece que a mãe começou a notar que todas as vezes que o filho vai à farmácia e traz a nota fiscal, ele tem um surto, como se estivesse usando crack. E a mãe chega e diz para o pai, olha, nosso filho está usando droga. E o pai reage e diz assim, você também é paranoica. O que é isso? Você é obcecada, você está com obsessão, você vê droga em tudo. O menino não pode espirrar que ele está tomando droga. O menino não pode ter uma insônia que ele está tomando droga. O menino não pode ficar assim meio jururu para baixo, triste que ele está tomando droga. Você é louca. Você vê droga em tudo. Veja, na verdade, não é a mãe que está vendo droga em tudo. É o filho que vê droga em tudo. É o filho que, obcecado, precisa da droga, quer a droga, ele está com essa obsessão e ele agora está pagando
um pseudo-farmacêutico para encobrir os seus gastos com droga com uma nota fiscal. Pois bem, essa pequena comparação, parábola, historinha, é simplesmente para explicar a situação do Brasil. Nós temos esse pacote de leis que são leis em defesa da mulher em situação de violência. Gente, pelo amor de Deus, vocês pró-vida, vocês são obcecados, vocês veem aborto em tudo. Vocês estão vendo aborto em tudo. Cara, eu não estou vendo aborto em tudo. É que nós temos um histórico. Se você foi eleito deputado agora e não está sabendo o histórico, nós estamos aqui faz anos já, tá? Acompanhando essa situação do aborto e nós sabemos o histórico. Portanto, como naquela família, o pai e a mãe estão sendo enganados pelo filho, mas o filho tem um histórico. E é melhor você ir lá ver o que ele está fazendo com esse dinheiro, cara. Não, mas está na nota fiscal, está escrito aqui, ó. Não está escrito droga. Está escrito remédio. Pois aí você acredita no papel ao invés de acreditar no que seus olhos estão vendo. Se você pegar a literalidade destas leis que estão sendo, esse pacotão, esse covidão que está sendo apresentado aqui, né? Esse covidão pro aborto, você vai dizer, não, padre, o senhor está vendo aborto em tudo. O senhor está obcecado, o senhor está paranoico. Então vamos olhar o histórico da criança. Vamos ver a história. Vamos lá. Eu vou aqui me deter na análise histórica, mas eu quero que você entenda, vamos direto ao assunto. Primeira lei, o projeto de lei 1552 de 2020. Considerando o estado de calamidade pública, né? Esse decreto de lei pretende utilizar recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, ou seja, o dinheiro do povo brasileiro, para financiar serviços de acolhimento institucional às mulheres em situação de violência. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Sim, se não fosse uma coisa. Tem uma história. Essa criança tem uma história. Vamos lá atrás. Em 2013. Em 2013 foi aprovada uma lei, que foi apelidada de Lei Cavalo de Troia, porque é um presente para as mulheres. Vamos ajudar as mulheres em situação de violência. Acontece que essa lei foi aprovada e essa lei faz uma jogadinha linguística. Ela muda o conceito de estupro. O que era estupro para a legislação brasileira e continua sendo, né, no mundo real, o estupro é um crime. Ora, os crimes, eles são constatados materialmente. Por exemplo, o crime do assassinato é uma realidade material. Então a pessoa realmente, existe um morto, né? Ou existe uma tentativa de assassinato. Mas isso aconteceu no mundo material. A lei não pune simplesmente a confabulação interna de uma pessoa quando ela tem vontade de matar alguém. Num ato de impaciência, eu cometo a imoralidade, o pecado de querer a morte de alguém. E quem sabe até eu me estendo nessa confabulação interna, eu fico planejando como que eu vou matar, etc e tal, mas isso não passa da minha cabeça. Isso não sai da minha, assim, não vai para o mundo externo, é somente da minha fantasia, das minhas emoções. Pois bem, isto aqui, que é um ato certamente imoral, desejar a morte de alguém, não é um crime. Porque um crime é uma coisa externa, punível pela lei. O que é que pode ser sancionado, punido pela lei?
é um ato externo. O governo não pode ser fiscal de atos internos e materiais. Pois bem, a lei do cavalo de Troia diz o seguinte: estupro, agora, não é uma relação sexual obtida por meio de violência. Estupro é qualquer forma de atividade sexual não consentida. Ou seja, o consentimento aqui é o ato interno, subjetivo, imaterial. Ou seja, para a lei cavalo de Troia, uma menina que teve relação sexual com um namorado pode se apresentar ao sistema público de saúde e dizer: eu engravidei do meu namorado, mas não foi consentido. Logo, ela cai na cláusula de que aquela gravidez é fruto de um estupro. E o Código Penal prevê que o aborto obtido quando houve um estupro não é punido. Pronto. Então é evidente que a partir da lei cavalo de Troia, essa mulher pode apresentar isso. Aí você chega e diz assim: não, mas padre, pera lá, isso daí não tem cabimento, porque se ela foi estuprada, ela tem que materializar essa acusação, porque houve um crime. Bom, essa é a lógica. Só que uma norma do Ministério da Saúde, que começou a ser elaborada no governo Lula e foi incrementado e melhorado, digamos assim, aperfeiçoado como técnica no governo Dilma, diz que a palavra da mulher deve ser considerada como sendo verdade. Ou seja, o Ministério da Saúde dos governos Lula e Dilma decretaram, por um ato do executivo, que todas as mulheres do Brasil são, aspas, notárias. Elas têm fé pública, elas são escrivãs, porque o que ela disser atesta que, de fato, ela foi vítima de estupro, porque ela está dizendo, simplesmente por isso. Só que acontece o seguinte: agora já tem uma lei que revoga essa disposição. Ou seja, existe uma lei, não é norma técnica, não é simplesmente um ato do executivo, é uma lei mesmo, que é a Lei 13.718 de 2018, a qual lei diz que os crimes contra a liberdade sexual, ou seja, o estupro incluído, agora são crimes de ação pública incondicionada. O que quer dizer isso na prática? Ação pública incondicionada quer dizer o seguinte: se existem certos tipos de crime em que, mesmo que a vítima não se manifeste, o Ministério Público deve agir. Para dar um exemplo, um assassinato. Mesmo que a família da vítima não apresente queixa, se sabe que houve um assassinato, é necessária uma ação pública incondicionada. Não é assim, se quiserem. Não, é obrigatório. O Ministério Público deve agir. Então isso quer dizer que agora os crimes contra a liberdade sexual, como o estupro, são crimes, a partir dessa lei 13.718 de 2018, crimes onde deve haver uma ação pública incondicionada. Ora, isto significa o seguinte, que é necessário agora, todas as vezes que se tem notícia de um estupro, é necessário imediatamente que se faça um boletim de ocorrência. Mas não somente o boletim de ocorrência, é necessário que se abra um inquérito para buscar o criminoso. Porque afinal, se existe crime, existe criminoso. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ou seja, se você
tem uma mulher que é vítima de violência, existe um violento vitimizador que fez algo com aquela mulher. Então é necessário que ele seja agora investigado para saber se ele realmente é culpado. E caso haja indícios, ele seja afastado da mulher, e essa é a verdadeira proteção da mulher. Agora, qual é a consequência que a gente tira disso tudo? Bom, a consequência que a gente tira disso tudo é que, então, se já existe agora esta lei de 2018, a norma técnica que começou a ser elaborada lá no governo Lula, pelo ministro Humberto Costa, em 2004, e que foi sendo implementada cada vez mais no governo Dilma, essa norma técnica agora é ilegal. Ou seja, dizer que a palavra da mulher atesta que houve estupro e nenhuma outra prova é necessária e para por aí, isto agora é ilegal. Esta norma técnica precisa ser revogada. É ilegal. Então, o governo federal precisa se dar conta disso. E o governo federal precisa, então, agir para que a norma técnica que foi colocada para o atendimento de mulheres violentadas, vítimas de estupro e o consequente aborto não punido, conforme previsto no Código Penal, esta norma técnica se adeque à lei que existe. E a lei que existe é o seguinte: tudo bem, houve estupro? Então é necessário não somente ter que haja um boletim de ocorrência, mas também o inquérito. É ação pública incondicionada. E isto que está na norma técnica, a partir de 2004, é ilegal. A norma técnica precisa ser revogada. Então, eu peço aqui, faço um apelo ao governo brasileiro que tome providências para que essa ilegalidade não mais aconteça. Porque todo o sistema público, os hospitais da rede SUS, que estão prestando serviço a estas mulheres vítimas de violência, estão agindo completamente contra o que a lei prevê. Uma lei que, aliás, verdadeiramente defende as mulheres. Por quê? Porque ao abrir inquérito contra o agressor, nós estamos realmente defendendo a mulher. Uma vez que eu digo isso, não é de admirar que a partir de 2013, aumentou, e de fato aumentou, o número de abortos feitos pelos hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde que garantem um aborto em caso de estupro? Claro que aumentou. O que é de admirar não é que o número tenha aumentado, é que não haja fila ao redor do quarteirão querendo isso. Mas por que não há fila ao redor do quarteirão? Por quê? Porque esse serviço não pode ser oferecido em todos os lugares, porque o sistema público não tem verbas para isso. E por isso, em 2014, foi apresentado um projeto de lei, que foi apelidado de abortoduto. Nesse projeto de lei, se dizia que fundações internacionais, ou seja, o dinheiro lá de fora, do exterior, o dinheiro do exterior, dinheiro internacional, poderia ser canalizado para o Brasil para garantir a defesa das mulheres em situação de violência. Tá aí, padre, mais uma vez, vocês pró-vida, vocês são obcecados, vocês veem aborto em tudo. Sim, só acontece o seguinte, lá em 2014 a gente chegou e disse assim, então quer dizer que esse dinheiro internacional não é para promover aborto?
As feministas disseram, não, é para proteger a mulher, não é para fazer aborto, coisa nenhuma. Ah, é? Então faz o seguinte, vamos pôr uma cláusula. Simples. A gente vai e põe uma cláusula dizendo assim, que nenhum dos recursos especificados no projeto a ser aprovado poderá ser aplicado em equipamentos, serviços ou atividades que envolvam direto ou indiretamente o aborto provocado. Colocada esta cláusula, e você pode ver a tramitação, né, do projeto de lei, colocada essa cláusula, as feministas não apresentaram mais aquele projeto de lei e não se encontrou mais quem defendesse esse projeto. Acabou. Quer dizer, as mulheres não estão mais sendo objeto de violência? Claro que estão. E por que essa sanha toda que vocês tinham de aprovar o projeto agora não tem mais? Porque esse menino tem um histórico. Papai, mamãe, o menino tem histórico de crack. Ou seja, estas ONGs que estão promovendo estas leis, elas têm todo o interesse de aumentar o número de abortos, para assim tentar fazer com que o povo brasileiro, que é cada vez mais contrário ao aborto, fique a favor. Porque quem sabe praticando, as pessoas ficam anestesiadas e aceitam mais facilmente que o aborto seja descriminalizado. Então, a grande história do Brasil é esta. Os militantes a favor da descriminalização do aborto estão desde 2002 levando uma surra. Porque o povo brasileiro está cada vez mais contra a legalização do aborto. E eles estão perdendo, e evidente, eles têm que encontrar meios para aumentar o número de abortos, para ver se o povo muda de opinião. Mas graças a Deus o povo não está mudando. E é por isso que eu estou falando com você, cidadão brasileiro. O que é que nós podemos fazer? Você pode manifestar ao seu deputado, aos deputados do seu estado, aos líderes dos partidos, aos líderes da Câmara dos Deputados, que você gostaria que nesse projeto de lei 1552 de 2020 fosse acrescentadas duas coisinhas, porque afinal é para defender as mulheres, não é? Então vamos acrescentar duas coisinhas. Primeiro, o que eu já disse, uma cláusula em que nenhum desses recursos do Público Nacional de Segurança Pública sejam usados para promover o aborto. Porque senão, aproveitando que nós estamos em estado de calamidade pública, que não tem mais necessidade, né, de um monitoramento tão claro do dinheiro, que isso daí vá para os abortórios. Segundo ponto, que se inclua que antes de haver a inclusão da mulher em situação de violência em programa de acolhimento institucional, haja a lavratura do boletim de ocorrência. Ou seja, é necessário que haja a lavratura imediata do boletim de ocorrência para obedecer à Lei 13.718 de 2018. Ou seja, aquela lei que eu já mencionei, que diz que os crimes contra a liberdade sexual são agora crimes de ação pública. E, portanto, precisa haver uma ação pública incondicionada. Isso significa, isso precisa ser obedecido. E o problema é o seguinte, se essa lei não está sendo obedecida hoje nem nos hospitais, não vai ser numa casa de acolhida cuidada de uma ONG
cuidada por uma ONG provavelmente favorável ao aborto, que vai se lavrar boletim de ocorrência. Não, gente. Nós temos que levar a sério a defesa da mulher. Então, a melhor forma de defender essa mulher vítima de violência sexual é realmente a lavratura imediata de um boletim de ocorrência e, claro, a investigação para que o criminoso seja punido. Essa é a forma de protegê-la. Mas o que é que esse pacote de leis está querendo? Está querendo pegar recursos para colocar indiscriminadamente as situações de violência. Mas lembre-se, a partir da Lei Calavra de Troia, violência, estupro é qualquer coisa que internamente a mulher não tenha consentido. É uma coisa totalmente imaterial. Então não dá mais para você controlar. Não somente isso. Nesse pacote de leis que está sendo aprovado, não tem só o projeto de lei 1552. Tem também o projeto de lei 1444, também em 2020. O que esse projeto prevê? Ele prevê que esses fundos, esses recursos extraordinários, sejam também garantidos para o funcionamento de casas-abrigo e de centros de atendimento integral e multidisciplinares para as mulheres. E que, veja só, a mulher vítima de violência deverá ser imediatamente abrigada nesta casa-abrigo e nesse centro de atendimento integral e multidisciplinar. Mas espera lá. Por que eles querem isso? Por que esse encaminhamento para essas casas-abrigo? Exatamente porque estas casas-abrigo serão mantidas por ONGs que são favoráveis ao aborto. De tal forma que, tão logo a mulher se apresenta em situação de vulnerabilidade, vão ser acolhidas. E quem pode nos garantir que essas casas-abrigo não sejam exatamente casas onde estas ONGs pró-descriminalização do aborto irão levar essas mulheres, induzi-las a praticar o aborto? Novamente, o senhor com essa história. O senhor vê aborto em tudo. Vê aborto em tudo. Cuidado. O menino tem um histórico, papai. Não acredite no que está escrito somente. Veja o que realmente está acontecendo. Por quê? Porque acontece o seguinte. Esse projeto, ele usa uma linguagem. E na linguagem do projeto está escrito que centros de aspas, atendimento integral. Mas essa palavra mágica, centro de atendimento integral, foi usada pelo ministro Humberto Costa na norma técnica do Ministério da Saúde, onde o atendimento integral significa também o acesso ao aborto. Eu vou ler para você o que está escrito. A Constituição Federal garante o direito à integral assistência médica e à plena garantia de sua saúde sexual e reprodutiva e inclui o abortamento, permitido quando a gravidez resulta de estupro ou, por analogia, de outra forma de violência sexual. Vejam, então, pelo histórico, as coisas aqui têm um cheiro de que é para promover o aborto. Você vai dizer, mas isso é malícia do senhor. Então faz o seguinte. Então vamos pegar o projeto de lei 1444 e também colocar uma cláusula. Ou seja, essa cláusula que diga que nenhum dos recursos especificados no projeto a ser aprovado poderia ser aplicado em equipamentos, serviços
ou atividades que envolvam direta ou indiretamente o aborto provocado. Pronto, resolvido. Gente, se você quiser conhecer melhor e estudar mais profundamente o histórico desse menino, e você não ficar simplesmente acreditando em mim, porque afinal das contas, o que eu estou falando aqui não são dogmas de fé, são fatos históricos. Ou aconteceu ou não aconteceu. Você pode e deve estudar mais. No link aí de descrição do vídeo, você vai encontrar uma série de PDFs em que você vai encontrar uma cronologia de como tudo isso foi acontecendo detalhadamente, o histórico do menino e qual é a ligação de tudo isso que está sendo feito aqui no Brasil com as fundações internacionais. Não é uma teoria da conspiração. Teoria da conspiração é se o menino não tivesse histórico, mas o menino tem um histórico. Vejam, você pode encontrar neste livro aqui, que está publicado em português, mas o original em inglês também está à disposição gratuitamente em PDF, para aquele que souber inglês, né? De Dr. Donald Critchlow. A tradução é Segundas Intenções, a cultura da morte e o governo americano. No original, em inglês, é Intended Consequences, ou seja, consequências intencionais, que é exatamente segundas intenções. Ou seja, como é que as fundações, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, fizeram com que o aborto fosse legalizado e como houve uma manipulação dessas fundações multimilionárias para impor a descriminalização do aborto. Você diz, tudo bem, padre, mas isso aconteceu lá nos Estados Unidos, é o que diz o livro. Sim, mas isso aconteceu aqui no Brasil também. E aconteceu aqui no Brasil, nós sabemos, através de um relatório da Fundação MacArthur. Porque dentro desse esforço internacional de capitanear a descriminalização do aborto no mundo inteiro, né, os grupos da Fundação dos Rockefeller e a Fundação Ford começaram também a pedir o auxílio de outras fundações. E a Fundação MacArthur recebeu como lote, como sua tarefa, o Brasil, juntamente com outros países, como o México, a Índia, a Nigéria. E então, aconteceu o seguinte, a Fundação MacArthur fez um relatório daquilo tudo que ela realizou no Brasil. Esse relatório, chamado Lessons Learned, ele foi publicado em 2002, dizendo como é que nesta década anterior a 2002, a Fundação MacArthur investiu milhões de dólares no Brasil para preparar tudo para que o aborto fosse legalizado no nosso país. Este relatório você pode acessar, né? Está aí o link na descrição do nosso vídeo. Mas é importante que você entenda o seguinte, vejam a cronologia. Em 2002, a Fundação MacArthur disse, está tudo pronto para legalizar o aborto. Em 2005, o presidente Lula apresentou ao Congresso uma lei que legalizava, descriminalizava o aborto no Brasil durante os 9 meses de gravidez. E foi somente por uma ação popular, ou seja, uma ação do povo brasileiro, que isto foi detido. E então, todo o pessoal que achava que estava tudo pronto para descriminalizar o aborto no Brasil, ficaram perplexos, boquiabertos e disseram, mas o que é que houve de errado? Com o dinheiro do povo brasileiro, o governo Lula implantou um grupo de estudos para saber o que é que havia de errado, por que é que não deu certo a descriminalização do aborto. E esse grupo de estudos continuou também durante o período da presidente Dilma Rousseff. E aí foi que as fundações internacionais projetaram uma nova forma de descriminalizar o aborto. Vendo que o que eles estavam fazendo até então não deu certo,
eles lançaram uma estratégia chamada Maio de 2012. A partir de maio de 2012, essa estratégia que nós chamamos de Maio de 2012, o mundo inteiro começou a adotar uma nova forma de descriminalizar o aborto através de uma série de protocolos que haviam sido testados por um médico uruguaio. Pois bem, vejam só. As fundações fazem uma reunião em maio de 2012. Em junho de 2012, aqui no Brasil, o governo já dá sinais de que está implantando esse protocolo. Vocês estão entendendo? Nós estamos seguindo um cronograma internacional. São diretrizes internacionais que vêm de fora. E nós, brasileiros, estamos sendo teleguiados. Essa é a grande tragédia. Pois bem, ali, em 2012, se começou essa nova estratégia. Em 2013, veio a Lei Cavalo de Troia, mudando o conceito de violência. Em 2014, tentaram aprovar o abortoduto com dinheiro vindo de fora. Mas você está vendo claramente que isso é uma pressão internacional indevida na soberania do povo brasileiro. O povo brasileiro é esmagadoramente, na sua maioria, contrário à descriminalização do aborto. Mas, infelizmente, existem pessoas que estão se vendendo para esse interesse internacional. E estas ONGs, elas estão todas por trás disso tudo. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, né, está muito detalhado num relatório onde você pode estudar, ver todos esses PDFs. Eu estou fazendo um resumo. Eu já estou falando aqui há meia hora, mas estou fazendo um resumo muito pequeno, muito breve, de uma longa história. Porque afinal, o menino tem um histórico, papai. Você está sendo enrolado. Tem um farmacêutico criminoso recebendo dinheiro para destruir o seu filho. Essa é a história, né, deste pacote de leis que está tramitando no Congresso. Então, assim, bem objetivamente, o que é que você tem que fazer? Entre em contato com os deputados, manifeste a sua preocupação dizendo: os dois projetos de lei 1552/2020 e 1444/2020, esses dois projetos de lei precisam conter uma cláusula dizendo que este dinheiro não será usado de jeito nenhum para financiar o aborto. E número 2, num desses projetos, o 1552, é necessário colocar no artigo 7º uma cláusula de que é necessária a lavratura imediata de um boletim de ocorrência, conforme a Lei 13.718 de 2018. Peça isso. Vamos ver. Essas sugestões que nós estamos dando, não afeta em nada, né, a questão das mulheres. Muito pelo contrário, garante a defesa da mulher em situação de violência, porque a melhor defesa da mulher em situação de violência não é ir para uma ONG, onde ela vai ali ficar reclusa. A melhor defesa é ir contra o próprio criminoso. Se ela foi vítima de violência, que o violento seja punido. Que Deus abençoe o nosso país.